Bom é louvar, maravilhoso é refletir na palavra de Deus, amém? E é isso que a gente vai fazer nesse exato momento. Eu vou já te convidar para abrir a Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo número 1. Para a gente refletir sobre algo muito especial nessa noite. João, Evangelho de João, capítulo 1. Versos 15 e 16. Aguardando os irmãos abrirem suas Bíblias. A mensagem dessa noite está baseada no texto do Evangelho de João, no capítulo número 1, versos 15 e 16. Somente esses dois versículos a gente ora e medita na palavra de Deus, amém? Que seja renovo para todos nós, que avive nossos corações, aumente a nossa fé e a nossa gratidão, porque o Senhor é um Deus de toda graça. Nós, não merecedores, recebemos do seu amor, da sua provisão e da sua misericórdia todo dia, amém? Quantos têm experimentado esses milagres de Deus aqui, né? Da gente ser renovado, fortalecido, Deus tem nos abençoado. Evangelho de João, capítulo 1, versos 14 e 15, dizem assim: João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos ler de novo, só 2 versículos? João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Senhor, em nome de Jesus, ilumina cada um de nós, Pai. Trabalha nesse momento no nosso entendimento, na nossa mente, para a gente compreender a Tua palavra, como ela é grande, maravilhosa, profunda e poderosa. E que essa palavra nessa noite venha renovar cada um dos Teus filhos aqui, a começar de mim, a começar do meu quebra-corações, a começar de mim, Senhor, fala comigo, fortalece a minha vida e fortalece cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Toda vez que eu leio, irmãos, esses 2 versículos, no meio dessa imensidão de maravilhas que é João capítulo 1, que retrata a eternidade do Senhor, né, a sua divindade, e como ele, cheio de misericórdia, faz com que aqueles que se aproximam, creem nele, sejam chamados de filhos de Deus. Esse capítulo número 1 de João, do Evangelho de João, até o versículo 18, pelo menos, é altamente teológico, né? Muito profundo. Mas esses 2 versículos são de especial, merecem especial atenção, ao meu ver, porque ele é muito cristológico. Você vê João Batista testemunhando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E testemunhando, dizendo coisas muito grandiosas, muito profundas. Com certeza ele exclama, ele diz isso totalmente inspirado pelo Espírito Santo, porque ele fala de coisas que talvez ele mesmo não tivesse toda a compreensão, sobre a eternidade do Senhor, sobre a primazia do Senhor, sobre o efeito da graça de Deus na nossa vida. João Batista está meio que antecipando aqui no Novo Testamento, quase que abrindo, né, segundo o Evangelho de João, o Novo Testamento, antecipando tudo que Paulo viria a aprender e escrever depois as cartas e doutrinar a igreja a respeito da graça do Senhor Jesus, daquilo que Jesus é. Como eu disse, é um tratado cristológico. Ele fala sobre Cristo. Então, meio que abre um momento aqui em que João é um verdadeiro teólogo falando a respeito de Jesus Cristo. Algo que viria combater
logo de início, no início do evangelho, muitas das heresias daquele tempo, principalmente João visto muito dessa maneira, como alguém que estava combatendo aquele gnosticismo que eu já falei várias vezes aqui na igreja, que retratava Jesus como uma aparência, né, que não via Jesus como ele realmente era. Então, João Batista mostra quem Jesus é, o que ele faz. João Batista dá um testemunho sobre a pessoa de Jesus. É interessante porque é aquilo que a gente precisa aprender, irmãos. A gente precisa testemunhar de Jesus, a falar para as pessoas sobre Jesus. O que as pessoas precisam de verdade é conhecer Jesus. Cristo Jesus é a maior bênção que um ser humano possa adquirir na sua vida. Então a gente precisa aprender a proclamar o evangelho de Cristo a partir de Cristo. É dele que as pessoas precisam. As pessoas não precisam primordialmente resolverem soluções materiais, terrenas. As pessoas precisam primordialmente conhecer Jesus Cristo. E nós somos testemunhas de Cristo, assim como João era. Nós tivemos experiências com o Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Isso faz de nós capacitados, habilitados para falar da pessoa de Jesus. Então, quando você for evangelizar, fale de Jesus. Não proclame igrejas. Não proclame solução de problemas. Não proclame prosperidade. Proclame Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Em João 15, está escrito assim: quando vier o Consolador, Jesus, a partir de João 14 em diante, ele está se despedindo, né, do seu ministério terreno. No capítulo 15 ele diz: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de Deus, o Espírito da verdade que dele procede, o Espírito dará testemunho de mim, mas vós também dareis testemunho. É interessante esse versículo. Ele diz, quando vier o Consolador, João 15, estou lendo João 15, 26, 27. Quando vier o Consolador, o Espírito da parte de Deus, que vem da parte de Deus, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo. Mas ele completa dizendo, mas vós também testemunhareis. Vocês também hão de testemunhar. E isso é confirmadíssimo como uma capacidade dada a nós, como algo que o Senhor já nos deu. Porque alguém pode dizer assim, mas eu me envergonho, eu não consigo falar. Consegue, abra sua boca, e o Senhor vai colocar as palavras certas para você dizer. Então, confirmo que está em Atos 1:8, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E esse versículo não se cumpre na vida dos discípulos que estavam ouvindo Jesus ali, em Atos capítulo 1. Não se cumpriu na vida. Eles foram até os confins da terra. Até os confins da terra vamos nós. Nós, a igreja que se formou, nós, a igreja que veio depois, a igreja capacitada para dar o testemunho do Senhor Jesus. Então, esse versículo 1:8 de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, está falando a nosso respeito. Então, ele fala de Jesus. E a gente precisa falar com propriedade, como alguém que é uma testemunha de Jesus. Testemunha não é um advogado. Nós não fomos chamados para ser advogado de Jesus. Nós estamos num tempo de muita perseguição, de muita falácia, de muita apostasia, de muita gente falando mal do cristianismo, falando mal de Jesus, mas a gente precisa lembrar que o Senhor não nos chamou para sermos advogados dele. Eu sempre digo isso aqui, olha, Jesus sabe se defender muito bem, então você não precisa comprar briga com ninguém, ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. E a testemunha que muitas vezes é parte da evidência. Eu sou parte da evidência do poder de Jesus. Você é parte da evidência do poder do Senhor. Então nós fomos chamados para falar. Todo crente fiel, que já teve experiência, já se converteu, já teve experiência com o Espírito Santo, com resposta de oração, já teve experiência com a presença de Deus, já teve experiência com ser cheio, preenchido de alegria quando louvava o nome do Senhor. Isso já aconteceu com você? Alguma coisa que eu disse aqui? Todos nós fomos chamados para ir lá fora e dizer, aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Então, é o testemunho que a gente ouve no Novo Testamento, testemunho de cura. Eu estava doente, eu fui curado. E foi o Senhor quem me curou.
Testemunho de cura de alma, de coração. Eu estava mal, mas eu tive um encontro com o Senhor que mudou a minha vida. Eu estava perdido, mas o Senhor me encontrou e me mostrou um caminho por onde eu devia andar. Eu era uma pessoa muito difícil, mas o Senhor mudou meu coração e eu me tornei uma pessoa mais maleável. As pessoas podem se aproximar de mim porque eu aprendi no amor de Jesus Cristo. Esse é o testemunho. Eu me sentia rejeitado, mas o Senhor Jesus me fez sentir aceito. E agora eu faço parte da família de Deus. Estou junto com a família de Deus. Isso é aceitação. Testemunhos, irmãos. Eu não tinha paz. Jesus me deu uma paz que esse mundo não pode dar. Que palestras não dão. Que nada pode dar. Uma paz interior que só Jesus pode dar. É esse o testemunho que a gente precisa abrir a boca e proclamar da parte do Senhor. Não tem nada muito misterioso. Não precisa fazer curso para isso. Precisa ter uma experiência com Deus para isso. Precisa adquirir o amor ao Senhor, a ponto de dizer como os apóstolos, eu não consigo ficar calado diante do que eu tenho visto e tenho ouvido. Então João dá o testemunho dele. João dá um testemunho grandioso sobre a pessoa de Jesus. João teve experiência de aproximação com o Senhor. Ele esteve muito perto do Senhor. Ele teve grandes experiências com o Senhor. O evangelista João, quando escreve isso, já escreve sobre coisas que já aconteceram. Ele está escrevendo sobre coisas que aconteceram. Então ele já narra a experiência que João teve, que João Batista teve com o Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos muito fazer isso. Isso traz tantos benefícios para nós, pessoalmente, interiormente, como traz para o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser proclamado. E Deus deixou a mim e a você para fazer isso. E hoje, de modo particular, vou dizer, Deus deixou você para fazer isso. Porque você pode, por acaso, pensar, mas ele é pastor, o trabalho dele é esse, a profissão dele é essa. Só que Deus deixou você como testemunho. Lá no seu trabalho, quem está lá é você, não sou eu. Lá na sua faculdade, lá na sua escola, na sua vizinhança, lidando com seus amigos, com o seu círculo de amizade. Deus deixou a você a incumbência, a tarefa, a missão de proclamar o nome de Jesus. E como disse eu aqui, abrindo essa mensagem, não proclame outras coisas, proclame Jesus. A gente ama a Ágape. A gente tem uma tendência fácil de dizer, venha para a minha igreja, venha conhecer a minha igreja. Mas eu quero ainda te dizer, a primazia, a prioridade é falar do nome de Cristo. É de Cristo que as pessoas precisam. Amém? Mostrem com a sua própria vida aquilo que Jesus fez. E simplesmente assim, as pessoas conhecerão o Senhor Jesus. E João começa a dar testemunho sobre o Senhor. Eu vou citar 3 pontos do testemunho dele, logicamente. Não poderia fazer diferente. Mas olha como é interessante. João começa a proclamar a respeito dele, testemunhar a respeito dele, e exclama, dá um sentido assim, de falou em alta voz. Não é? Não foi uma coisa assim, para 1, 2 pessoas. Ele exclamou, assim como ele fazia sempre, né? João Batista era um pregador. E ele exclama dizendo, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Olha que interessante. O que vem depois de mim já existia antes de mim. Ele está falando da divindade, da humanidade de Jesus. Ele está falando da eternidade do Senhor. Ele está falando que Jesus é Deus, mas veio como homem. Ele está dizendo o que vem agora como homem já existia antes como Deus. O que se encarna agora, e ele acabou de dizer isso nos versos anteriores, no verso 1 a 3, que eu vou ler já já. Mas ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha como é que João Batista, e a gente sempre vê João Batista como aquele que falava, raça de víboras, né? que comia farinha de gafanhoto, mas olha quanta sabedoria, olha quanta profundidade. Aquele que vem depois de mim tem a primazia. Por quê? Porque já existia antes de mim. É como se ele estivesse dizendo assim, o meu sucessor é também o meu antecessor. Tremendo isso.
a visão espiritual que João Batista está passando para os seus discípulos ali, quando ele exclama dessa maneira. João era conterrâneo de Jesus. Conterrâneo de Jesus. Eles tinham a mesma idade. Havia até passado por uma experiência juntos. Se você lembrar, o texto bíblico conta sobre eles, dizendo assim: naqueles dias, dispondo-se Maria apressadamente à região montanhosa e à cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, mãe de João Batista. Maria, mãe de Jesus, saúda Isabel, mãe de João Batista. 41. Ouvindo esta, a saudação de Maria, quando Isabel escutou a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. João Batista balançou, chutou. A gente fala chutou normalmente, né? A gente está no país do futebol, então a gente está chutando. A gente não fala está arremessando, fala nada disso, fala está chutando. Ele estremeceu, ele balançou, ele se manifestou, ele sentiu a presença de Jesus. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha que experiência tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Eles eram conterrâneos. João Batista se refere a pré-existência de Jesus, o que ele escreveu aí, o que o evangelista João escreveu nesse capítulo 1, verso 1 a 3. Vamos ler? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo, gente, para com essas conversas sobre a pessoa de Jesus. Jesus é Deus, ele é eterno como Deus. Ele estava por ele, através dele, todas as coisas foram também criadas. Ele é o verbo de Deus. E o verbo de Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E assim discursa o evangelista João a respeito da eternidade, da pré-existência do Senhor Jesus. O que o próprio Jesus expressou a dizer: eu sou o alfa e o ômega, não é assim? Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Ele está dizendo, eu estava no princípio, estarei no fim, a eternidade do Senhor. Ele está acima do tempo, ele está acima de todas as coisas. Ele é mais importante do que tudo. Cristo é tudo em todos. Jesus é mais importante do que a denominação. Jesus é mais importante do que qualquer pregador que você possa imaginar. Ele merece a honra e a glória. Ele tem a primazia, isso que João está dizendo. Vem aquele que vem depois de mim, mas ele tem primazia, porque ele já existia antes de mim. Antes de nós falarmos de Lutero, Agostinho, Calvino, não, primeiramente Jesus. Antes de falar de qualquer pai da igreja, antes de falar de qualquer outro nome, não. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Esse é o testemunho de João. O nome dele está acima de todo nome. Está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então é necessário, irmãos, que qualquer homem diminua para que ele cresça. É necessário que o nome de Jesus seja propagado, pregado, testemunhado. E a gente vê tanto acontecer o contrário. O nome de Jesus aparece como um coadjuvante naquelas cenas daquela igreja. Acontece porque é o ministério. Não, não é o ministério, é Jesus. Ele tem a primazia. João dá testemunho sobre a beleza, a formosura, a grandeza, a majestade, a soberania, a primazia que pertence ao Senhor Jesus. Então a ele a fidelidade, a honra, toda a nossa lealdade. Quando abrirmos a boca, falemos sobre o nome de Jesus. Na segunda parte do testemunho de João Batista, ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque a Bíblia fala que Jesus tem a plenitude da divindade, assim como tem a plenitude da humanidade.
João escreveu dizendo que o verbo se fez carne. Então ele era 100% Deus. A plenitude da humanidade estava em Jesus. Mas ao mesmo tempo, Paulo disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cada atributo da divindade. Todo o ser da divindade, porque ele é Deus. Então perceba, irmãos, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, então nele também habita toda a humanidade. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Foi tentado como nós, sofreu as mesmas coisas que nós, mas ele sem pecado para ser o nosso exemplo. Ele sem pecado para ser o sacrifício por nós, como um cordeiro puro, santo, imaculado. Amém? Então percebam isso, porque o que diz a palavra do Senhor é que em Efésios capítulo 3, é que nele nós também alcançamos plenitude. Jesus é pleno e nós alcançamos plenitude nele. Eu gosto muito de repetir uma frase que eu digo muitas vezes aqui. Eu falo assim, irmãos, tem um processo de Deus acontecendo conosco. Tem um processo de Deus acontecendo com cada um de nós. Tem um processo divino acontecendo com cada membro da sua família. Às vezes você olha e não vê. Você olha e acha que tem um ogro na sua frente. Você olha e acha que tem um ímpio na sua frente. Você olha e acha que tem um vacilão na sua frente. Mas tem algo de Deus acontecendo ali. Nenhum de nós é perfeito. A nossa caminhada é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas por enquanto não. Por enquanto nós somos obra em andamento. E às vezes a gente se prende mais, a gente dá mais atenção à obra em andamento, à obra imperfeita em andamento, do que aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que a Bíblia está dizendo é que nós seremos, Efésios 3,19, tomados de toda a plenitude de Deus. Haverá um dia em que nós teremos toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19, caso você queira conferir. Mas ele está dizendo que esse processo está em andamento em nós. Amém? Esse processo está em andamento. Colossenses 1,10, Paulo diz que nele nós estamos sendo aperfeiçoados. De pessoas totalmente imperfeitas, estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Às vezes a gente olha só para o durante, né? o durante o processo. E esquecemos de, pela fé, olhar para aquilo que Deus está operando na nossa vida. Até para nós mesmos, a gente olha para dentro de si e vê que obra imperfeita. Mas Deus está operando milagre. Paulo usa outra expressão muito forte, até muitas pessoas podem até não compreender. Ele diz que a gente está sendo tirado de um corpo de corruptibilidade para um incorruptível. Deus está nos preparando para habitarmos num corpo incorruptível. Por enquanto, corruptibilidade, dificuldade demais. A gente olha para dentro de nós mesmos e entendemos realmente, está faltando muita coisa. Está faltando, mas Deus está agindo. Quem pode dizer amém por isso? Está faltando, mas Deus está operando. Nunca duvide da obra de Deus na sua vida. Porque Paulo escreveu dizendo, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Não tenha pressa. A coisa está acontecendo. Amém? Está acontecendo. Glória a Deus. Então a participação do Filho na plenitude de Deus é infinita. A participação dos filhos de Deus ainda é finita. Ainda está a caminho, mas vai aumentando gradualmente, de glória em glória, até esse processo de glorificação ser completo no Senhor. Isso é tremendo. Isso é João Batista está dizendo, porque todos nós temos recebido, que dá a conotação de nós estamos gradualmente recebendo da sua plenitude. Amém? Essa é uma notícia maravilhosa. Essa é uma notícia maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 2, versos 6 a 10. Eu citei partes desse texto aqui, na minha explanação aqui, sobre esse aperfeiçoamento dos santos, sobre esse processo de estarmos sendo aperfeiçoados em Cristo e alcançando a plenitude de Deus juntamente com Cristo, um processo em andamento, mas que vai se completar. Em Colossenses 2, do verso 6 ao 10,
Vou esperar você abrir, eu quero que você leia comigo. Se tiver uma canetinha na mão aí, marca, para você meditar depois. Mas ele diz assim, ora, Colossenses 2:6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça. O corpo, seu organismo vivo, está crescendo junto com ele. Desfruta da essência da divindade, está sendo aperfeiçoado gradualmente. Eu creio muito nessa palavra, irmãos. É por isso que a gente não pode desistir de ninguém. A gente não pode desistir de ninguém. Ah, mas ele é terrível. Aí ele estava na igreja, hoje é terrível. Agora ele não, mas é Deus quem sabe. O assunto salvação é um assunto de Deus, não é nosso. Amém? Porque sempre tem alguma coisa acontecendo para além do que os nossos olhos podem ver. A gente vê a árvore, a gente vê os frutos, o Senhor vê a raiz, o Senhor vê o que está lá no fundo. É assim que acontece, é por isso que nós temos que andar nele, estar radicados nele, edificados nele, porque estamos sendo aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. E a última parte do testemunho de João, a primeira foi, o que vem depois de mim tem a primazia, porque já existia antes de mim. Isso é profundo, é teológico, é cristológico demais. A segunda parte foi, todos nós temos recebido da sua plenitude. E a terceira parte, temos recebido também graça sobre graça. Graça sobre graça. Você pode tentar estudar essa expressão, né? Ler muitos comentaristas falando sobre o que significa graça sobre graça. Será que João está falando de tipos de graça diferentes, conforme a gente sabe, né, que na língua original tinha conotações às vezes diferentes? Será? Mas a grande, maior possibilidade de todas é que a gente tem recebido graça atrás de graça, uma atrás da outra, um amontoado de graça, porque a gente precisa de muita graça de Deus. E nós temos da parte do Senhor, Deus derrama graça sobre a nossa vida, amém? Uma porção da graça para essa quarta-feira, uma porção da graça para amanhã, uma porção renovada da graça misericordiosa na sexta-feira. E assim vamos nós até o dia do Senhor. É assim que eu entendo a expressão, nós temos recebido da parte dele a plenitude da divindade, mas também temos recebido graça sobre graça. Porque se não fosse graça sobre graça, nós já teríamos sucumbido no meio do caminho. A gente já teria afundado, a gente já teria desistido, a gente já teria esmorecido, mas é graça sobre graça. Qualquer situação que você for viver, Deus tem uma graça especial para te dar. Qualquer dificuldade que possa surgir, Deus tem uma graça renovada. Uma graça é um favor imerecido, uma graça é um milagre, aquilo que a gente nem merece, nem pensa, nem imagina, e Deus vai e opera sobre a nossa vida, porque nós somos seus filhos. Nós somos cuidados zelosamente pelo nosso Pai, aleluia. É por isso que nós temos recebido graça sobre graça. E essa graça maravilhosa da parte de Deus não é liberdade para errar, viver dissolutamente, fazer o que quiser. Pelo contrário, essa graça de Deus é a única resposta possível e eficaz contra a minha natureza humana, contra os maus desejos, contra os impulsos, contra essa arrogância natural que a gente tem. Só a graça. A gente costuma usar outra palavra, a gente fala assim, só a misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a gente já teria sido fulminado. Tamanha a nossa maldade, teimosia, tamanha a nossa incontinência, tamanha a nossa arrogância.
de tentar andar sozinho, de tentar fazer as coisas com as próprias mãos, independente de Deus. A gente tem uma tendência natural de querer ser independente, irmãos. Impressionante como a gente tem a tendência de querer fazer as coisas do modo próprio. E com isso, sem querer, inconscientemente, talvez, excluir Deus da nossa história. Aí a gente corre para Ele quando a situação aperta muito. Mas quando a situação não está muito apertada, a gente vai conduzindo o barco, nós mesmos. Quando a tempestade vem, a gente fala, o Senhor tem que estar no barco, vem para o meu barco, Jesus, meu barquinho. Mas a nossa tendência natural não é essa, irmão, só graça de Deus para aguentar um gervário. Só a graça, sobre graça, para sustentar um gervário, para manter ele firme de pé, para manter ele seguindo em frente, sem olhar para o mar revolto. Só a graça e a misericórdia, é graça dobrada, graça dobrada. Quando a gente tem uma mínima experiência com a majestade e a santidade de Deus, a gente entende rapidinho que a gente precisa dessa graça dobrada, dessa medida recalcada, sacudida e transbordante de graça sobre as nossas vidas, com a graça de Deus. Paulo escreveu, com a experiência que ele tinha, ele escreveu assim, dizendo, onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. É isso que a gente precisa, irmãos. Graça superabundante. Graça da parte do Senhor. Vamos ler outro texto juntos? 1 Timóteo 1. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Verso 15. Olha a consciência que o apóstolo Paulo tinha sobre isso que a gente acabou de falar aqui. A consciência. A experiência do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,15. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Qualquer um de nós, irmãos, pode se encaixar nessa frase de Paulo. É o que eu disse, quando a gente tem uma mínima experiência com a soberania, com a santidade de Deus, a gente tem essa consciência. Fiel é essa palavra, disse Paulo, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verso 16. Mas por essa mesma razão, a razão de que eu sou o principal dos pecadores, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Irmãos, dá vontade de ler 5 vezes, até a gente entender, até a gente compreender o que Paulo está dizendo. Mas justamente por isso, mas por essa mesma razão, porque eu sou o principal dos pecadores, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal deles, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Olha o que ele diz. Eu quero ser testemunha. Eu quero ser um exemplo. Eu quero ser um modelo de alguém que era extremamente pecador e que Deus exerceu extrema misericórdia. Que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. E Deus então exerce muita misericórdia sobre mim, para que eu saia pelo mundo pregando e dizendo, Deus me aceitou e me transformou. E dizia Paulo, e me fez uma nova criatura. Porque agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quer testemunho maior que esse? Como é que é? 2 Coríntios 5:18, se não me engano? Acho que eu esqueci o texto. Mas olha que um versículo é o testemunho que a gente precisa dar para as pessoas. Aquele que está em Cristo. Eu agora estou em Cristo. E as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia.
Se você está aqui hoje me ouvindo, se você está em casa me ouvindo, não sei, e não sente dessa maneira, se você não sente que você é o principal dos pecadores, como Paulo sentia, se você está dizendo que exagero é esse, de maldade no coração, meu coração não é tão maldoso assim, então essa palavra não é para você, Paulo não escreveu para você, o texto não é para você, e você não entendeu, foi nada. Porque todos temos que compreender aquilo que Paulo diz para servir como modelo para todos nós. Para todos nós. Se você está aqui hoje e se sente assim como Paulo, eu sou falho, sim, mas Deus tem exercido misericórdia sobre a minha vida, o Senhor tem tido misericórdia de mim, eu quero te dizer que você está entendendo que realmente é graça sobre graça, e que se não for graça sobre graça, não tem como escapar, amém? É pela graça, irmãos, que qualquer pecador alcança a salvação, é pela graça que o salvo é sustentado dia após dia para não cair, para não voltar atrás, é pela graça que nós seremos levados para o céu, para estar para sempre com o Senhor, é pela graça que Deus nos dá vitória continuamente que a gente precisa, é pela graça que a gente suporta os espinhos, e o Senhor disse para Paulo nos momentos mais difíceis da vida dele nesse sentido, Paulo, a minha graça te basta, que a graça do Senhor nos baste, que a consciência dessa graça maravilhosa, que se Ele lançasse do céu um raio e atingisse a minha cabeça, Ele não estaria sendo injusto, mas Ele está sendo misericordioso quando não o faz. Baseado naquilo que eu sou, Ele poderia, mas baseado no processo que Ele tem realizado na minha vida, que Ele tem realizado a santificação e vai realizar a glorificação. João Batista entendeu muito do Evangelho, amém? João Batista entendeu muito. Nós temos que compreender quando ele diz, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Que isso possa gerar gratidão no seu coração. Que Deus possa te fortalecer e renovar com essas palavras. A garantia que nós temos em Cristo Jesus, que estamos sendo transformados, até alcançarmos aquele corpo de glória, até alcançarmos a presença eterna do Senhor. Nós estamos sendo transformados. Ao Rei, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, pela nossa salvação, pela transformação da nossa vida que Deus está operando dia após dia, pela renovação da graça dEle toda manhã, renovação da misericórdia dEle toda manhã sobre a nossa vida, ao Senhor toda a nossa gratidão. Vamos ficar em pé, irmãos.